parece que houve um despertar para isso. E hoje já se começa a questionar a necessidade da estrutura funcional dos advogados públicos. A primeira coisa foram os concursos públicos, para fazer com que haja o critério do merecimento. Mas isso não é o suficiente, porque a partir do concurso público nós temos de fazer as especializações, temos de fazer a reciclagem com os nossos advogados, de tal forma que possamos ter uma estrutura a enfrentar o que hoje temos de excelência na área da advocacia privada. Uma outra significativa mudança foi o próprio ingresso do advogado público dentro da ordem dos advogados, que eram praticamente alijados dos processos de escolha para o quinto constitucional, eram praticamente alijados da administração da ordem dos advogados e hoje passam a ter um certo peso nas escolhas deste quinto constitucional e na administração da própria ordem. Nós precisamos estar convencidos de que isto importa em uma luta, isto importa em uma batalha, e esta batalha tem de ser vencida pelos senhores os advogados públicos. Ninguém conquista espaço, e espaço público ou espaço funcional, sem luta. Não há reconhecimento para se dar espaço profissional ou espaço de poder. Poder é conquista. E os senhores têm de fazer essa conquista. Ademais, hoje não se ganha luta de conquista social ou de conquista funcional com discurso. O discurso vazio está caindo no vazio. Hoje, nós só podemos ter como aliados a eficiência. Daí porque eu acho bem interessante esta propaganda que eu vejo dos fiscais da Receita Federal, quando eles vão para a televisão e mostram a importância funcional deles no desenvolvimento nacional. Porque isto é que importa. É isto que vai fazer a diferença e faz com que haja a necessidade de uma nova estrutura e até uma nova forma de agir dos próprios advogados públicos. Senhores, como magistrada, eu posso dizer que é preciso muita vontade para vencer esta inércia, para vencer este modo de ser e esta estrutura arcaica, porque nós, do judiciário, padecemos dessa dificuldade. Hoje, o Poder Judiciário, muitas vezes, está rendido a certos segmentos da sociedade que se desenvolveram pela inação do próprio Judiciário e hoje querem dominar o Poder Judiciário. Os senhores não permitam que isto aconteça com a advocacia pública, porque todos esses espaços do Estado são tomados pelo poder econômico e de uma forma bastante traiçoeira, porque é quase como se a gente não estivesse vendo o que é que está acontecendo. A defesa do Estado é preciso que seja exercida com bastante rigor, e por isso mesmo é que eu acho que a reestrutura das procuradorias, tanto das procuradorias de administração, da administração direta, como as procuradorias autárquicas do Estado, como também das empresas públicas e sociedade de economia mista, precisam ser revistas e com bastante urgência. Em relação às economias mistas e às empresas públicas, tais como o Banco do Brasil, Banco Central, Caixa Econômica, etc.,
O próprio poder econômico já favoreceu que elas imediatamente tomassem as providências no sentido de melhor estruturarem os seus advogados. Daí porque nós temos uma defasagem entre a remuneração dos advogados dessas sociedades de economia mista e das empresas públicas para os advogados da administração direta. Não adianta nós querermos insistir com algo que não vai acontecer, que é equiparação salarial em relação a estes procuradores das empresas e da sociedade de economia mista. O que existe é estabelecer um termo de comparação da advocacia como um todo e, a partir daí, até mesmo com o Ministério Público, porque estamos todos no mesmo patamar. E se o Estado quer ter um organismo de defesa que seja absolutamente equivalente à advocacia particular para a sua defesa, é necessário que faça com que haja a eficiência e eficácia que deve ser controlada pelos próprios órgãos. Daí porque eu defendo a existência de corregedorias atuantes dentro desses órgãos públicos, dentro das advocacias públicas, órgãos que vão medir a eficiência e a eficácia. Por quê? Porque nós temos ainda muito próximo de nós a ideia de que o advogado público é aquele que sempre está recorrendo. Eu, como procuradora da República, defensora da União, como era até 88, pouco antes de 88, nós tínhamos o quê? A ideia? A ideia de que o procurador tinha de recorrer sempre. E o procurador, para não se sentir ameaçado, e ameaçado até de conivência, ele recorria do irrecorrível. Ele recorria daquilo que era absolutamente correto. E desta forma fazia um estrago na justiça. Procrastinava o feito, enchia a justiça de recursos indevidos e muitas vezes causava prejuízo aos cofres públicos. E por quê? O advogado público nunca pôde pensar. Era uma engrenagem, era uma peça na engrenagem do Estado e que tinha de seguir aqueles scripts. Tinha de recorrer. Para não recorrer, ele tinha de dar tanta satisfação e no tempo escasso que ele terminava por recorrer, mesmo sabendo que não era caso de recurso. Esta ideia é uma ideia que amesquinha o profissional e faz com que ele se desinteresse pelo trabalho. Ele passa a ser um burocrata, aquele que pode botar o paletó na cadeira e tudo está muito bem feito, ele termina até o final da sua gestão no serviço público. Outro aspecto que eu entendo bastante relevante e entendo que é necessário é a proibição da advocacia pelos advogados públicos. Entendo que isso não é possível. O que nós temos assistido não é bonito. E enquanto houver advogado público com a possibilidade de advocacia, nós todos ficaremos com dificuldades. Quando eu falo nós todos brasileiros, porque os senhores defendem interesses econômicos de peso, de muito peso. E por isso é que isto vai ter, no final da linha, uma consideração bastante nos ombros do contribuinte e dos cidadãos brasileiros. Então, eu entendo que é preciso que haja a profissionalização do advogado público de tal forma que ele possa se dedicar exclusivamente à sua atividade. É natural que, enquanto não houver estrutura adequada, não se pode fazer este corte radical. Mas é necessário que nós tomemos as primeiras providências para assim agir.
entendo que o novo perfil do advogado público deve ser de independência funcional e, para isso, ele tem de ter dedicação exclusiva, para que haja a mensuração da eficiência e da eficácia, há necessidade do controle para se saber os resultados daquela atividade e tenha uma atuação na carreira de forma adequada, como, por exemplo, a visita que os advogados públicos têm de fazer aos tribunais, usando das mesmas práticas que são usadas pela advocacia particular. Hoje, nós já começamos a ter um pouco isto na advocacia da União. Os advogados da União já entregam memoriais, já explicam, vão às vezes até em grupo para explicar o que é que está acontecendo. E eu, como corregedora, posso dizer aos senhores que existem denúncias de advogados públicos em razão de alguns conluios existentes dentro da justiça. Eles chegam até a corregedoria para denunciar esses conluios. Então, eu acho isso extremamente salutar, porque é isto que os senhores precisam, tomar conta daquilo que lhes foi dado, que foi garantido. Daí porque, senhores, eu estou certa de que nós conseguiremos um bom resultado dentro deste diapasão, com a ideia do que hoje nós significamos para o Estado. Nós significamos para o Estado a independência e a necessidade de uma formação adequada para que possamos dizer que a República está implantada em definitivo. Eu quero dizer aos senhores que eu não sei quais as regras do Congresso, mas eu estou à disposição para responder a perguntas e não termos este grande monólogo a partir de uma ideia de que o auditório não está muito cheio e nós poderíamos aproveitar melhor com esta interlocução e com estas respostas de alguém que está dentro da justiça há 33 anos e já viu muita coisa. Dizem que o diabo é sabido porque é velho. Eu acho que todos têm razão. Agradecemos a apresentação da ministra Eliana Calmon, que passa agora a coordenação dos trabalhos para a secretária da mesa, que fará a coordenação da etapa de perguntas e respostas. Bom dia a todos. Sou Maria Miranda, representante dos procuradores autárquicos de Alagoas. Muito prazer, hoje me encontro aqui ao lado de uma mulher que admiro muito, a ministra Eliana Calmon, a doutora do Lei. Estou aqui esperando as perguntas que podem ser encaminhadas para que sejam feitas ao ministro. Iniciando, já tenho uma pergunta aqui em mãos, que eu gostaria de fazer à ministra Eliana Calmon. Primeiro, fazer um esclarecimento com relação à praxe acadêmica. No estado de Alagoas, ministra, os advogados de fundação têm decisões judiciais com trânsito em julgado que equiparam-se com os salários de procuradores de Estado. Inclusive, acordos julgados desde 1992, logo após a Constituição do Estado. E que esses acordos também já foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal através de ADPFs, com decisões no sentido de que a coisa julgada seja respeitada. Entretanto, o Estado de Alagoas não respeita e não cumpre essas decisões. Mas o mais grave é que requeremos, através dos interessados, os advogados de fundação que são beneficiados por essas decisões, reivindicam ao Poder Judiciário nas varas onde são oriundos desses processos, e na maioria das vezes esses processos não são os juízes ou encaminham um processo para a PGE, onde a PGE, geralmente, é de bom senso, já tem padrão, um parecer, que diz que essas decisões judiciais não podem ser julgadas porque vieram leis posteriores que
não já permite que sejam respeitadas. E esses juízes, na maioria das vezes, acatam essas decisões, esses pareceres da PGE, ou quando não, deixam concluído o processo por muitos anos. Então, é isso que acontece no estado de Alagoas, e essas decisões judiciais não têm sido cumpridas exatamente porque o Poder Judiciário não faz com que elas sejam cumpridas e que determina o Estado que cumpram. E isso é praticamente porque a maioria desses acordos, dessas decisões, se encontram na 18ª Vara Civil da Fazenda do Estado de Alagoas. Aí qual a pergunta? O que nós, os procuradores autárquicos e advogados de fundação, poderíamos fazer junto ao CNJ para que o CNJ faça com que essas decisões sejam cumpridas no Estado de Alagoas? Bem, nós temos um caso típico e clássico, que não é só do Estado de Alagoas, né? Em vários estados, principalmente os estados menores, porque aí nós vamos verificar que isso tudo ocorre pela deficiência do próprio aparelho estatal como um todo. E o Poder Judiciário está submetido a esta deficiência. O que é que eu tenho encontrado em alguns estados? E o CNJ vem empreendendo uma política para melhorar esta situação. É um certo compadrio do judiciário com o executivo. E em alguns estados, até mesmo o Ministério Público está fazendo parte deste compadrio. De tal forma que nós não conseguimos penetrar, nós cidadãos não conseguimos penetrar quando não há interesse do executivo para resolver os seus problemas básicos. Ou seja, os problemas do Estado são problemas do governo, né? Então, nós temos esta deficiência ainda na República Brasileira. E é a grande dificuldade para que isto seja vencido e o Poder Judiciário passe a ser respeitado pelos demais poderes. Isso acontece porque há uma deformação dentro do Poder Judiciário no sentido de que ele, como poder, ele tem de se aliar aos demais poderes. Ainda estamos no período em que o próprio Judiciário não intuiu que hoje o Poder Judiciário é diferente. O Poder Judiciário está estruturado na Constituição de 88 para ser um poder que faça o equilíbrio e o controle dos outros. Porque se não assim não for, acontece como acontece no Estado de Alagoas. Não tem a força suficiente para fazer valer uma decisão judicial. Uma decisão judicial transitada no julgado e não cumprida é uma suprema desmoralização para o Poder Judiciário. Mas a ideia que um presidente de tribunal tem e muitos desembargadores é de que ele tem prestígio e ele prestigia o país no momento em que a figura dele, é reverenciada pelo governador. Por exemplo, eu tenho alguns estados em que o presidente do tribunal se orgulha, se ufana de ser amigo íntimo do governador. Eu tenho até o celular dele, qualquer coisa eu ligo para o celular dele. E apresenta isso como um troféu. Porque hoje nós não podemos ter os amiguinhos da República. Nós temos de ter poderes que façam valer a sentença transitada em julgado, mesmo que com ela eu não concorde, mas ela está ali como o ato maior do Poder Judiciário. O desrespeito a uma decisão transitada em julgado é o desrespeito ao próprio Poder Judiciário. Isso vai mudar? Vai. A médio prazo? Não. Isso é um problema de cultura. Isso vai precisar de algum tempo para mudar. Nos estados pequenos, inclusive o estado de Alagoas, que é um estado que nós sabemos é absolutamente patrimonialista, onde a coisa pública foi saqueada pelas elites econômicas e as elites políticas, né? Então, nós temos grandes dificuldades ainda.
Agora, um estado como São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, as coisas ficam diferentes. Posso dizer aos senhores também, e eu tive essa ideia como corregedora, que em alguns estados a coisa está se invertendo de tal forma, e a deformação ainda persiste, de tal forma que o presidente do tribunal mantém o governador como refém. E passa a fazer exigências governamentais tais que o governador fica em dificuldade. E é o próprio governador que recorre ao CNJ, porque não aguenta, quase, às vezes, como uma extorsão. Isso, eu inclusive tenho presente aqui um juiz que é auxiliar da corregedoria, e sabe do que eu estou falando, porque no nosso dia a dia nós vivemos os dois polos. Tá? E não são poucos os governadores que eu tenho recebido dentro do meu gabinete que se queixam dessa forma. Né? E os senhores verificam que em ambos os exemplos, e são exemplos opostos, né, nós estamos encontrando uma disfunção do Estado. Disfunção esta que está pautada exatamente em uma cultura que não se pôde sepultar ainda, porque não se sepulta com a lei. A gente só pode sepultar com exercício de cidadania. E isso ainda vai demorar um pouquinho. O que é que o CNJ pode fazer? O CNJ tem feito muita coisa, mas não pode tudo. Não pode tudo porque, inclusive, tem de ter um certo equilíbrio para não haver esse grande desgaste. Eu quero dizer aos senhores, dentro do segmento, e já para terminar a resposta, que, por exemplo,